Boa noite, Senes. Boa noite. Boa noite, Heloísa. Boa noite. Não sei se eu entendi bem, mas a fala do Lira foi quase uma ameaça. Ontem o Lula reuniu os líderes do Congresso para afinar a articulação. Um dia depois, essa confusão. Faltou, como diz o ditado, combinar com os russos ou com os parlamentares, né? Porque a Rússia não está num bom momento para a gente incluir na história. Pois é, né? Nós tivemos já uma primeira etapa dessa negociação, com essa votação na Câmara, em que teoricamente foi feito um acordo do governo com Lira e a maioria da Câmara dos Deputados. E eis que o projeto chega no Senado e tudo se desconstrói, tudo se desfaz. Jacques Wagner fala em ruído de comunicação, mas me parece talvez um bloqueio de comunicação total e também uma certa falta de comando por parte de Pacheco no que se refere ao acordo que também foi desenhado pelo governo com o Senado. O que aparenta para todo mundo é um legislativo disfuncional, sobretudo com o uso de jabutis, em que as matérias são acordadas e votadas, entram e saem projetos de lei, com a perspectiva, talvez, de aumentar o preço nessa negociação com o Executivo. E o que parece menos importar nessa história toda, pelo que a gente tem acompanhado, é de fato o impacto fiscal dessa medida, o impacto que isso terá no setor produtivo brasileiro, o impacto que isso terá para os consumidores. Seria importante que esses poderes saíssem um pouco da ideia única e estritamente da negociação para avançar numa lógica de interesse público. Aliás, impacto também do ponto de vista ambiental, porque o projeto originalmente envolve o programa de veículos sustentáveis, né? E o Lira disse ali que se voltar, cai tudo. O Senes, a decisão do relator de tirar a taxação das blusinhas do projeto é adequada? Não, ele tem duas questões mesmo envolvidas. Tem uma dimensão econômica dessa discussão toda, dessa questão toda, e tem uma questão política, né? Havia sido feito um acordo político, inclusive essa medida é o chamado jabuti, ele estava dentro de uma medida muito maior e muito mais estruturante que exatamente a questão do Mover. Mover é o novo arcabouço da política para a indústria automobilística. E eles colocaram essa questão da taxação dessa importação no meio desse pacote. Já é um equívoco, não se faz isso. Você faz uma negociação separada, são temas separados. Permite até essa chantagem do Lira, que fala, olha, se não acertar isso, eu não aprovo o grande, tá certo? Então, mas ademais disso, eu acho que tem uma questão econômica relevante ali, que a gente tem uma discussão no país permanente sobre a questão da importação, proteção contra importados, etc. Eu acho que o Brasil tem que ter como regra geral o tratamento equânime. Ou seja, você aplica a mesma regra tributária para os produtos nacionais e os importados. Quem for mais competitivo, leva, porque disso que se trata a dinâmica econômica e o de mercado. Quando você tem uma exceção porque se justificaria por alguma questão muito estratégica, um setor que é sensível geopoliticamente, ou qualquer coisa do gênero, segurança alimentar, você poderia ter um argumento de exceção a essa regra. Mas a regra, se trata-se de tema que é mais ou menos comum no jogo econômico, não tem por que nem zerar. Era errado ser zero a tarifa, porque, obviamente, você está distorcendo a competição para o produto brasileiro que paga o ICMS. Por que o importado não pagaria? E proteger excessivamente a indústria nacional contra o importado também é equivocado. Você está obrigando o consumidor a pagar acima do que deveria para produtos que são cotidianos. Não, de novo, tirar os setores estratégicos do jogo. Então, assim, toda hora a gente volta para essa discussão, mas se perde de fundo o parâmetro que eu acho que deveria reger. A gente tem que discutir só na exceção a uma proteção maior ou menor de um segmento. O resto tem que ser regra de mercado, senão você prejudica um lado da equação para beneficiar o outro de uma maneira pouco justificável.